Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do nosso Vascão. Pessoal, vamos aqui com comentários do SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal do SBT Esportes na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Muito bem, Lucas Pedrosa. Tirou o sorriso, Pedro? Não, Perdeu o brilho. pelo contrário. O presidente do Vasco, Pedrinho, convocou uma coletiva para a próxima quinta-feira, o famoso depois de amanhã, né? Hoje é terça-feira. Entre os assuntos, um momento delicado vivido pelo Vasco. A gente vai ver o VT e na volta o Pedrosa vai falar sobre tudo isso. Rodolfo. Momento de alerta na disputa pela tão sonhada vaga na Libertadores. O Vasco venceu apenas 2 dos seus últimos 12 jogos. Com um aproveitamento de 27%, o Cruz Maltino sofreu 20 gols no período e marcou apenas 10. Mesmo na fase difícil, o planejamento é ter foco na busca por um possível G8. A gente precisa buscar alguma alternativa para fazer as coisas acontecerem, principalmente nos pontos. A gente precisa começar a pontuar de novo, né? 2 jogos a gente já fica muito incomodado e a gente tem que perceber aí. A gente vai ter um período maior. Na 9ª posição da tabela, com 43 pontos, o próximo desafio do Cruz Maltino é apenas no dia 21, contra o Internacional em São Januário. Antes de tudo, Lucas Pedrosa, vamos falar uma notícia boa? Vamos? Você está procurando ainda? Quer que eu Aqui, enrole? ó, já consegui Não, foi. pegar aqui. Muito bem. Vamos lá. O Vasco tem... Saiu uma notícia hoje na imprensa argentina de que o Vasco teria feito uma proposta pelo Nahuel, que é o goleiro do Lanús, uma proposta de $2 milhões. Essa proposta não é verdadeira. O Vasco não fez proposta pelo goleiro do Lanús. Inclusive, ele tinha acabado de chegar no Lanús por $1,2 milhões. O próprio Lanús não tem intenção de negociar e o Vasco não fez proposta. E isso acabou trazendo um burburinho de que o Léo Jardim poderia sair, poderia já estar vendido, a torcida com raiva da diretoria, porque não está buscando a renovação do Léo Jardim e tudo mais, e isso tudo não era verdade. O Vasco busca sim a renovação de contrato com o Léo Jardim. Encerra quando? Esse contrato acaba no dia 31 de dezembro de 2025, ou seja, ele só teria mais um ano de contrato, então daqui a 6 meses ele poderia assinar um pré-contrato com outro time. Então a prioridade total do Vasco, o Vasco vai fazer todos os esforços possíveis para ficar com o Léo Jardim, que inclusive é encarado como destaque do clube, é encarado como um cara que tem muita identidade e com potencial de ídolo. E se o Léo Jardim ficando ou não, independentemente disso, o Vasco não pensa em gastar dinheiro para um goleiro reserva. Pensa em trabalhar o Felipe Gabriel, que é um goleiro que já é da seleção brasileira desde o Sub-15, já treina como profissional, é o goleiro titular do Sub-20, do Sub-23, é um garoto que tem muito potencial. Então a ideia do Vasco é essa, com o Kehler ficando ou não, é priorizar o desenvolvimento do Felipe Gabriel e priorizar também a renovação do Léo Jardim. Muito bem, Pedrosa. E agora? Tá. A outra conversa é... Essa coletiva do Pedrinho, o que está acontecendo? O Vasco não vive um bom momento, Sim. né? O Vasco está num momento que está tudo latejando, né? Tá Perfeito. todo mundo à flor da pele, hein, Pedrosa? Os resultados a gente já falou aqui, né? 2 vitórias em 12 partidas. E aí, só o treinador que fala, só o treinador que toma pancada, só o treinador que é a culpa, aí o treinador fica sendo exposto lá. Eu sou um cara que cobro muito do Rafael Paiva, porque entendo que ele tem culpa no momento que o Vasco vive, mas não adianta a gente ficar só cobrando um treinador que é um interino que foi efetivado, que salvou a temporada do Vasco da Gama. A gente tem que também ir na raiz do problema. Então, na última semana, na última crônica que eu fiz depois do jogo contra o Fortaleza, eu cobrei explicações. Cadê o Pedrinho? Porque o Pedrinho não tem que falar sobre o campo e bola. Ele tem que falar sobre a mediação, a venda da SAF, o potencial construtivo de São Januário, qual é a perspectiva para 2025, porque hoje o torcedor do Vasco está no escuro. Tá nebuloso. E aí, a outra pergunta, Marcelo Santana, tá satisfeito com a janela que ele fez nessa temporada? Tá satisfeito com a janela de correção que deveria ser e o Vasco não consegue desempenhar em campo? O Felipe, que participou dessa janela também, tá satisfeito com as contratações? Então, a coletiva do Pedrinho, que o torcedor cobra e que a gente também cobra nessa posição, é para que ele possa explicar essas situações, porque não é pro jornalista, não. O jornalista é só a ponte. O que ele tem que explicar é para a torcida do Vasco. Mais de 15 milhões de torcedores que não tem nenhuma perspectiva para o que vai acontecer em 2025. Então tem muitas questões que têm que ser debatidas aí na quinta-feira. Tenho certeza que eu e meus colegas vamos tentar
fazendo ao máximo para poder Você vai lá, perguntar. Com Pedrosa? certeza vou lá. 15 horas essa coletiva para a gente poder entender. Até porque, só finalizando o assunto, aconteceu comigo, mas eu não foi só comigo não. Com outras páginas, outras pessoas também, o Pedrinho começou a bloquear torcedores e jornalistas e influenciadores das redes sociais. Isso para mim não adianta de nada, porque ele vai bloquear o quê? 15 milhões de pessoas? Se contestar alguma coisa, ele vai bloquear as pessoas? Depois ele voltou atrás, desbloqueou, entendeu que esse movimento não era correto, enfim. Mas, assim, esse burburinho todo, essa panela de pressão, ela começou também por uma atitude do cara que é o presidente do Vasco. Então, assim, ele tem que falar, porque ele é ídolo, ele é um cara muito respeitado, inclusive eu respeito o Pedrinho, não só como ídolo do Vasco, mas também por tudo que ele conseguiu fazer nessa temporada para salvar, mas ele tem que falar. Se ele não gosta de ser questionado, não dá para ser presidente do Vasco. E eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para poder melhorar o Vasco da Gama. Então, na quinta-feira, a gente quer explicações. A gente não tá aqui fazendo uma crítica enorme, a gente não tá aqui fazendo, meu Deus, tá tudo ruim, tá tudo... Não, a gente quer saber de um cara que fala muito bem, que é o ídolo do Vasco e que hoje ele é presidente. Essa responsabilidade é dele. E eu acredito que isso vai ficar muito transparente, o Vene Casagrande. As pessoas concordando ou não com o movimento que o Pedrinho vai fazer, a gente não sabe qual é. Isso vai ficar muito transparente, porque foi como o Pedrosa falou, ele é um cara que fala muito bem, ele tem uma dinâmica de fala, ele é ele tem uma fala que é pra todo mundo, né? Ele não tem uma fala muito que só algumas pessoas entendem, ele é um cara que fala pro povo mesmo, e eu acho que se o Vasco é esse time do povo, é importante que se fale e vai ficar esclarecido pro torcedor, porque esse é, talvez, um dos momentos mais delicados da história do Vasco, porque a gente está falando, que a gente está trabalhando hoje de um Vasco que a gente chama de Vasco híbrido. E que é o único clube que não sei, quem mais é híbrido no Brasil? O que é o híbrido, quando eu falo, ele não é totalmente SAF e ele não é totalmente associativo. Ainda já existe o Vasco SAF e tá ok. Mas teve uma empresa que comprou e não deu certo. Olha que momento delicado para a história do Vasco, Vene Casagrande. Saber se expressar não vai ser problema pro Pedrinho. A gente está falando de uma pessoa que era o melhor comentarista esportivo até ele se tornar presidente do Vasco. Era um sonho dele, ele já falou inclusive aqui no programa. Só que eu acho que independentemente do que aconteça nessa entrevista coletiva, por exemplo, se ele vai ser cobrado ou não, acho que o Pedrinho ele precisa ter noção que o balanço é extremamente positivo pelo que ele está conseguindo fazer. A gente fala de um Vasco que tem a possibilidade de ir para uma Libertadores, para uma pré-Libertadores. Quando um torcedor vascaíno iria imaginar que isso poderia acontecer no meio dessa turbulência toda que estava acontecendo dentro e fora das quatro linhas? Então, acho que o Pedrinho ele precisa ter essa noção, que o balanço é positivo, mas faz parte ser cobrado, faz parte ser questionado. O momento do Vasco da Gama dentro de campo não é bom. São 12 jogos e apenas 2 vitórias, correto? Então é óbvio que ele vai ser questionado sobre isso, sobre o futuro do clube, sobre empresa que pode adquirir ou não o Vasco da Gama nesse momento. Eu acho legal ele botar a cara e dar uma entrevista coletiva. Concordo com o Pedrosa, não é justo apenas o treinador ser cobrado e botar a cara. Eu acho que tanto ele como o presidente e o próprio Marcelo, que é diretor, enfim, não sei a nomenclatura correta, é diretor de futebol, né? Mas é um dirigente do Vasco da Gama extremamente importante. Os dois eles têm que botar a cara para serem questionados. E quando a gente fala questionados, os jornalistas eles vão apenas fazer perguntas que são interessantes para o torcedor. Os dois vão falar para a torcida, não é para o jornalista. Mas o Pedrinho ele tem noção disso. Só para finalizar a linha de raciocínio, Vênia, sobre a perspectiva para 2025, quando você monta um plano para 2025, não é só para o torcedor, não. É para o jogador também. Claro. Léo Jardim, destaque, um dos melhores goleiros do Brasil. Verratti, um dos melhores centroavantes do Brasil. Entre tantos outros jogadores que podem se destacar, um Lucas Piton da vida. Se você não tiver projeto esportivo claro para esses jogadores, sabe o que eles vão fazer? Eles vão embora. Eles vão embora. Então, a perspectiva, a montagem de planejamento não é só para o torcedor, não é só para o jornalista, é para os jogadores que você pretende formar, que você pretende ter no grupo, como espinha dorsal. Esses dois que eu citei aqui, vocês acham que eles gostam de ficar tomando pancada? Tá muito enganado quem acha que eles gostam de ficar tomando pancada. Então, o projeto esportivo não é só para o torcedor, é para quem também está lá dentro. Muito bem, quinta-feira essa... Flamengo busca um centroavante. Começou. Não falei nada, Começou, tá sempre de olho, sem né, Pedro, Vene? Gabigol indo Incrível embora. isso. Bota na tela aqui, cadê, ó? É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Vasco descarta primeiro nome para 2025 em busca de equilíbrio financeiro, a valorização das categorias de base. E valorização das categorias de base, o Vasco da Gama decidiu não investir alto em um goleiro reserva nesta temporada, apesar dos rumores envolvendo Nauel Lozada do Lanús. O clube carioca não fez nenhuma oferta oficial pelo jogador argentino.
A decisão reflete a estratégia do Vasco de otimizar os recursos para outras áreas mais urgentes, evitando altos custos com contratações para o banco de reservas. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa. A aposta do clube está no jovem Felipe Gabriel, destaque da base e com passagem constante pela seleção brasileira desde 2015. Considerado uma joia promissora, Felipe é visto com um futuro da posição no clube, o que justifica a decisão de desenvolver suas habilidades e prepará-lo para assumir um papel de relevância na equipe principal. Essa escolha também é alinhada com a filosofia do Vasco de valorizar talentos da base, garantindo espaço para que jovens promessas possam evoluir e contribuir para o sucesso do time. Com isso, o Cruz Maltino mostra que está comprometido em fortalecer suas raízes e investir no desenvolvimento de atletas formados em casa. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Pessoal, ative o sininho das notificações também, porque assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Em relação à coletiva do Pedrinho, estaremos trazendo aqui um react desta coletiva de quinta-feira para ver o que o Pedrinho tem a falar sobre o Vasco. É isso aí, pessoal. Desde já agradeço. Valeu.